Sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast da SMR, para você que é empresário, empreendedor e entusiasta do empreendedorismo. Eu estou aqui hoje para falar com uma pessoa do societário, o Gabriel Molinari. Pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite. Eu acho muito legal falar desse tema, que é o que eu mais gosto de falar. Para mim é uma honra receber esse convite. É um tema que eu falo bastante, né? Então, assim, a gente já conversou bastante aqui. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu fico, assim, honrado de poder comunicar a coisa que eu mais gosto de falar. Então, assim, acho que tem muita coisa para contribuir com vocês aqui. Perfeito, prazer é nosso. Obrigado mesmo. Estou aqui também com o meu companheiro, né, de bancada, o Leonardo. Bom, Gabriel, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né, até para o público te conhecer. Às vezes as pessoas olham, né, e pensam, nossa, o Gabriel é tão novinho, vai falar de societário, mas você tem uma bagagem muito grande que foi construída aí ao longo dos anos nos escritórios que você passou, né, agora você com a sua nova empresa. Conta um pouquinho pra gente. A minha história, ela não seguiu uma linha reta, não. Assim, eu confesso pra você que eu poderia te contar uma história muito, sabe, uma história, assim, de herói, não, sempre fui um cara muito dedicado, estudava bastante. Eu não foi assim, não. Na faculdade, eu não estudava muito, não era um cara estudioso. Assim, eu não era disciplinado, totalmente diferente do cara que tá falando aqui agora. Na verdade, sendo muito sincero, eu nem conseguia falar em público. Então, assim, eu tinha essa dificuldade. Embora eu gostava de sair, tinha muito amigo, etc. Mas eu nunca fui um cara muito disciplinado, então não era estudioso. O que aconteceu durante a faculdade? Eu não aproveitei a faculdade de fato, tive que me mudar de cidade por conta disso, de problemas financeiros, etc. E fui para o interior de São Paulo, que é uma cidade chamada Araras. O que aconteceu lá? Lá eu tava num ambiente onde eu fiquei um pouco depressivo ali, que eu senti que tava saindo da capital aqui do estado, né? E fui pro interior, então eu fiquei um pouco depressivo dessa transição, de estar indo pro interior. E eu queria mudar aquela circunstância. Então, assim, eu tava morando de favor com meu padrasto, era uma situação totalmente desconfortável para mim, e eu queria muito mudar aquilo que eu tava vivendo. Aí, a partir dali, eu comecei a estudar. Só que naquela época, aí seria bonito se falasse, não, eu vi societário, queria. Não, Sim. Me naquela época. apaixonei. Zero isso, gente, zero isso. Eu nem sabia o que eu queria, então eu tava perdido ali ainda. Eu comecei estudando porque eu queria concurso, porque o cara que quer mudar de vida, normalmente ele foca o quê? Concurso. Sim. Você passa numa prova, na teoria é tudo lindo, né? Você vai lá, passa na prova e começa a ganhar bem. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre o mercado da advocacia. Foi a partir daí que eu falei assim, cara, a gente tem uma oportunidade aqui. Tem um ponto que eu sempre fui, que era, a partir desse momento aí eu comecei virei a chave, comecei a estudar pra caramba, tentar repor ali a faculdade. Mas eu sempre fui um cara muito estrategista. Sim. Então, assim, eu sempre fui um cara que pensava muito em ser estratégico e intuitivo nas coisas que eu fazia. E aí, eu comecei a seguir algumas pessoas que atuavam com direito societário. Comecei a ter contato com a matéria. Falei, cara, eu vou tentar ir pra capital. Aproveitar que eu tava ali, era a época da pandemia, aula online. Então, eu pensei, vou tentar mudar pra capital. Sim. Na capital, o pessoal nem olhava meu currículo, sendo muito sincero. Tipo, eu era descartado ali, não conseguia participar do processo seletivo. Eu Muita pensei, experiência, né? zero. Minha experiência era estágios em Goiânia, mas quem olhava lá falava, Gabriel fez faculdade em Goiânia, reprovou em várias matérias, mudou de universidade, mudou de cidade. Não, esse cara eu não quero estar comigo. Sim. Então, assim, não tinha um currículo ali que atrativo. E ali a gente está disputando com grandes universidades. O que aconteceu? Eu comecei a estudar a matéria de societário sem entender o que de fato eu estava estudando. Porque tinha muita terminologia difícil, palavra em inglês, que é usual no mercado. Eu pensei, cara, eu preciso mudar isso aqui. Deixa eu entender um pouco mais, preciso viver isso. Tentava acessar lá alguns escritórios. Eu pensei, não, para eu conseguir falar com esses caras, eu preciso ir direto no sócio fundador. Só que o que eu fiz? Eu montei um currículo direcionado para cada escritório. Então, por exemplo, eu olhava o perfil dos escritórios que eu estava me candidatando de vagas e já direcionava o meu currículo para isso. Colocava um QR Code, um vídeo meu apresentando, falando com o nome das pessoas que queriam receber. Direcionado. Totalmente Que é o direcionado. ideal, né? Lógico. Que é o ideal. Por quê? Hoje você recebe um currículo meio genérico, né? Todas as empresas, às vezes você liga pro candidato, ele nem sabe pra onde ele mandou, porque ele saiu disparando pra todo mundo. Vaga que é? Exato, pra qual vaga que é. Exato. Ele quer Não, aí tá dinheiro. lá, comercial, financeiro, operacional, marketing. Jurídico. O cara atua em tudo. Exato. E aí, normalmente você contrata quem é comprado com a sua cultura. É mais fácil, você se aproxima de pessoas que são semelhantes a você. Então, Sim. se eu trago a cultura ali do escritório e transmito isso no currículo, esse cara já olha diferente para o meu currículo, embora não seja ali um currículo robusto. Então, eu pensei, cara, eu vou adaptar meu currículo. Então, eu tô me vendendo no final do dia, né? Sim. O que eu fiz? Cada um tinha um QR Code com vídeo falando, olá, tudo bem, fulano de tal. Porque eu sabia quem
ia receber esse currículo. Eu tinha estudado, eu estudei cada organograma do escritório, então eu fui tentando entender as pessoas que estavam ali inseridas. Uhum. Quando eu conseguia a conversa, aí eu estudava ainda mais. Aí eu olhava lá no Jus Brasil, petições, olhava e ver como o pessoal escrevia, etc. A partir daí eu consegui a oportunidade de um escritório de São Paulo. Comecei a trabalhar lá, aí eu vi que o buraco era mais embaixo, porque eu não entendia absolutamente nada, mesmo estudando muito em casa. Sim. E eu já estava estudando muito. É vivência, né? É porque a prática é Exato. totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, por exemplo, é lindo quando eu estudo muito. Então, hoje eu estudo de fato todos os dias. No papel, na parte acadêmica, de fato, a gente tem um cenário. Quando a gente vai ver na prática, por exemplo, no mercado mesmo, no contexto societário, os casos práticos são diferentes. Uhum. Agora, quando você une os dois, a técnica, a academia, de fato, e a prática, a experiência, cara, acabou. Que esse é o cenário tradicional da advocacia, né? Não, e é o que acontece na nossa empresa. É a mesma situação. Óbvio, quando você vê lá tudo no livro, na apostila, na sala de aula, enfim, é tudo lindo e maravilhoso. Um plano de contas do financeiro, é só ali o contábil. Tem Quando um você vai ver, modelo, nossa, tem um só modelo. É só esse aplicar, modelo. é só isso aqui. Vamos fazer um Só ato quando de você- reunião, vamos fazer a reunião de Exato. sócios. Isso, é tudo tudo muito tranquilo. Só que aí quando você vai pra prática, é completamente diferente. É. Tem um monte de coisa que você tem que ajustar, um monte de coisa que você tem que fazer. Variáveis, peculiaridades que tem ali em Cada negócio. caso. Sabe Que- uma confusão que o pessoal faz muito, que eu vejo o pessoal fazendo? É, por exemplo, eles confundirem, por exemplo, atos da administração. Então, por exemplo, já falando de um documento societário, por exemplo, ato de administração, ato de gestão. Teve um acordo sócio que eu fiz para um grupo familiar. A maior dificuldade deles era entender o que de fato precisava ser deliberado. Então, fazer uma assembleia, fazer uma reunião de sócios. E o que de fato não precisa, eles podem tocar o barco ali no dia a dia. Então, assim, sei lá, o administrador poder tocar sem anuência das demais sócios. Porque são temas totalmente diferentes. Uhum. Então, por exemplo, se você é administrador da sociedade, é responsável por determinada área da empresa, tem os atos de gestão. Por outro lado, você não pode praticar qualquer ato sendo administradora. Você tem que ter alguns atos que você precisa da anuência de mais pessoas ou até comunicar, até para se resguardar. Por Exato. exemplo, ainda que você pudesse, tem 90%, você conseguiria fazer sozinha. Cita um exemplo, por exemplo, tipo, sei lá, um empréstimo. Eu É. precisaria da anuência Exato. e uma decisão, às vezes, de um desligamento de um colaborador, sei lá, do operacional, do financeiro. Exato. Precisa Um de investimento ato mais de gestão. baixo, Uhum. comprar um equipamento que você precisa ali, que é um ato que você precisa. Você está responsável pela contratação. Uhum. Tá, você estava contratando, sei lá, uma pessoa de tecnologia. Tá trazendo um CTO. Sei lá, um dev mesmo. E aí você precisa de um computador que você vai gastar 20 mil reais. Uhum. Você precisa de deliberação? Não, é um ato de gestão. Uhum. Por outro lado, eu preciso pegar esses 20 mil no banco. Vou dar em garantia alguma coisa. Vai Uhum. colocar o nome da sociedade em jogo. Ou então vai vender um ativo. Então vamos pensar que você tem um computador aqui, um equipamento de 50, 100 mil reais. Tá, eu tô vendendo isso aqui. Até que ponto essa venda desse equipamento você pode fazer sozinha? Então, assim, isso é um cuidado que tem que ter. Então, mas isso você está falando que ele é delimitado num acordo por valor ou por situações? No ou acordo- pelos dois? No acordo você consegue trazer essa regra mais objetiva. Uhum. Porque na teoria você não poderia vender qualquer coisa. O que representa o patrimônio da sociedade? Tudo depende. Exato. Para uma empresa que tem 200 mil reais, você vender 100 mil, você está vendendo metade. Uhum. Para uma empresa que tem, sei lá, patrimônio de Bilhões. faturamento gigantesco, cara, não faz sentido. Então, assim, você não vai travar um negócio que você tá vendendo 100 mil. Então, depende muito. Por isso que eu brinco que esse documento societário, o acordo, cara, ele tem que ser personalizado. Não adianta você pegar e... Vou dar um exemplo de governança. O pessoal fala bastante, né? Governança não bonito. Fala, não, é da moda. Só que qual que é o ponto? Você traz uma governança muito robusta, se você for olhar na CVM, você consegue ter acesso a algum, funcionamento do conselho, etc. E você consegue acessar na internet outros modelos, por exemplo. É fácil achar modelo. Hoje em dia, ChatGPT, Exato. inteligência IA, Uhum. consegue montar muita coisa. Uhum. Qual que é o problema? Se você traz uma robustez muito grande para a empresa que não está preparada para isso, ela não consegue colocar em prática. Exato. Engessa, não funciona. Vai ser pior do que Prejudica estava o antes. negócio. Total. Não E rola. aí ela entende que governança não faz sentido Exato. para ela. Uhum. Uhum. Porque não, governança, isso aqui é para empresa maior. Uhum. Que é o mesmo racional do acordo societário. Acordo sócio é o mesmo racional. Uhum. Se você traz muitas regras específicas e aprofundadas, que funcionaria, por exemplo, numa SA de capital aberto, numa empresa Uhum. muito maior, numa companhia grande. Uhum. Pô, legal. Você está trazendo uma robustez legal. Mas para uma empresa que é pequena, não faz sentido. E você até trouxe um ponto. Você acabou não terminando de falar do seu histórico, mas trajetória, enfim, vai falando já ao longo vai. aí. Quando você fala de acordo societário, como é que funciona isso para pequenas e médias empresas? Faz sentido?
não faz, você acha que isso é para empresas maiores? Conta um pouco, porque Abriu o assim, CNPJ, tem que já ter. faz direto, o que você indica, o que você acha que funciona? A melhor hora de fazer foi ontem. Eu falo isso. Uhum, Não adianta. Acordo sócio é para qualquer tipo de empresa. Para pequenas e médias, ainda mais. Vou te explicar o porquê. Pequenas e médias empresas, elas têm um nível de maturidade do negócio. uhum, Porque ou ela está estagnada, ou ela não cresceu, etc. E elas estão numa situação mais frágil. Então, pense o seguinte. Acabou de constituir, é o melhor momento para você fazer. Você assina os documentos juntos. Assinou o contrato social lá, que é o documento ali que nasce aí a empresa. Você assina o acordo sócio junto. Por que ele é o melhor momento? Porque ali você está confortável em poder conversar sobre temas sensíveis com o seu sócio. Por outro lado, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de você mudar um sem racional. dúvida. Sabe, quanto mais você vai envelhecendo, a gente vai Uhum. envelhecendo. E a gente vai tendo algumas manias. Uhum, Então, sei lá, eu sou ranzinza. E eu vou crescer, vou ficando mais velho, vou ficando tendo minhas manias, etc. E fica mais difícil de mudar alguma coisa que tá engessada em mim. É o mesmo racional da empresa. uhum. A empresa ela vai crescendo, vai começando a faturar. E aí os caras não foram lá e não estabeleceram alguma regra específica que agora fez sentido. Vou dar um exemplo: distribuição de lucros. Eu ia falar, se você conseguir pegar, porque com certeza tem vários temas sensíveis que você, ao longo do Sim. tempo aí, quais são os principais temas sensíveis que... Sempre é dinheiro. Sempre é questão patrimonial. Transferência de cotas. Então, o cara que tá saindo, entrando na empresa, vai entrar um novo sócio e grana. Então, como que vai distribuir? Quem recebe pro labore? Quanto que vai ficar? Vai ter uma distribuição desproporcional? Então, por exemplo, o que a gente mais vê? A pessoa não conversou com isso lá atrás. Uhum, Não conversou no momento de constituir. Aí, o que elas fazem? Tem 3 sócios? 4 sócios? Parte igual a todo mundo entra com 25. Porque eles não conversaram. Só que o nível de contribuição e de importância no negócio varia muito, depende. Então vamos pensar aqui, por exemplo, numa fintech. Tecnologia é muito importante. O cara de tecnologia, ele é importante, ele tem que ter um racional diferente de distribuição. Ele impacta diretamente o negócio, porque se a tecnologia não funciona numa fintech, cara, não existe negócio. uhum, Então, ou então vamos pensar num cenário de vendas. Por que vendas, o cara que é de um departamento executivo de comercial, por que ele recebe ou tem um bônus mais ali? Porque é importante para o negócio. Sem venda, não tem negócio, gente. Não tem faturamento, não traz dinheiro para dentro de casa. Exato. Então, assim, sempre são questões patrimoniais. Sempre são questões financeiras, o que dá mais problema. Uma questão que acontece muito nos nossos clientes, porque a gente sabe, né? Na sociedade, tem muito essa questão de, em alguns momentos, um sócio entregar mais que o outro. É muito Sim. comum. uhum. E a gente até viveu uma situação bem semelhante há um tempo. E tem aquele caso de, em algum momento, o sócio achar que ele está entregando muito a mais que o outro, e aí começa a ter aqueles atritos. Isso é muito comum. Nessa situação, o acordo de sócio já prevê alguma coisa? O ideal é já prever alguma coisa nesse momento, mas como isso é modular, como que faz? Assim, esse é um outro tema. Esse é o segundo que dá mais problema. Por quê? As pessoas não definem as responsabilidades. Sim. Então, por exemplo, aqui vocês vamos pensar aqui que são 3, 4 sócios. Então tá, quem que fica responsável pelo quê? Por quê? Você tem que ter um quê, embora não exista uma hierarquia, tipo, de você cobrar um outro sócio, porque vocês estão na mesma posição, por exemplo. Mas existe uma responsabilidade para o negócio prosperar. Sem dúvida. Então, por exemplo, o negócio só cresce se todo mundo agir com um escopo, com um fim comum. Uhum. Tá todo mundo ali no risco. Existe qualquer negócio, você tá no risco. Tá, o tempo que você aloca energia tá totalmente atrelada ao resultado. Então vamos pensar que dentre os 3, 4 sócios que tem, vocês não alinharam isso. Tem uma pessoa se dedicando muito mais e a outra que tá lá, que é o que a gente chama de gato gordo, que é o cara que não é sócio, que é sócio, quer dizer, e ele tá ali só recebendo lucros. O cara tá ali fazendo nada, recebendo dinheiro. Você começa a ficar, não, tá injusto isso aqui. Sim. O que você faz? Trava isso no acordo sócio. Trava quais são as responsabilidades de cada um. Por quê? Isso dá além de responsabilização, isso traz alguns efeitos colaterais. Que aí você consegue estruturar mecanismos para que não exista gatos gordos. Sim. Por exemplo, uma compra dessa participação, uma exclusão extrajudicial, por exemplo. O cara tá lá fazendo nada. Gente, deixa eu te falar. Eu trouxe o Gabriel aqui porque o Gabriel, ele é operacional. Eu preciso que ele trabalhe. Eu paro de trabalhar, acabou o negócio. Vamos pensar que eu tô montando um negócio aqui, as pessoas estão aportando uma grana em mim e não, o Gabriel trabalhar. Mas eu vou lá e paro de trabalhar. O cara foi lá, perdeu o dinheiro dele. Eu preciso ser responsabilizado.
Sim. Ele precisa ter a garantia de que, de alguma forma, ele não vai perder aquele dinheiro. Exato. Que É. que seja eu ser excluído. Que seja ele ter o dinheiro de volta. De eu ser... Posso, inclusive, dependendo da forma como é construído dentro do documento, eu posso ser responsabilizado na pessoa física. Se eu fui lá e peguei essa grana que o cara fez e fiz, assim, fiz besteira. Uhum. Então, assim, existem vários mecanismos que dá pra gente poder travar. E aí depende muito do contexto, porque depende de departamento, depende da... Sim, não é muito complexo. É que Cada tem, caso é um caso. tem uma situação que é assim, a gente fala, né, que empresa e casamento é muito parecido em diversas coisas, né? Isso de, né, você tem altos e baixos nas relações, enfim. Empresa familiar, principalmente. Né? A Uhum. gente Também. enfrenta muito por causa disso. Também. E aí você tem situações, é muito difícil antes você já fazer um acordo, porque você tá ali no começo da empresa, você abriu a empresa, tá maravilha, pô, todo mundo na ideia, todo mundo vai entregar tudo, todo mundo vai dar o seu máximo, tudo vai funcionar maravilhosamente bem e tá, beleza, você não vai fazer um acordo ali. Então ninguém pensa nisso. Quando você tiver, às vezes, um momento de baixa, ou de uma situação da própria empresa, como vai funcionar, ninguém pensa muito nisso. Foi o que você Exato. falou, qual é o melhor momento? Ontem, né? Quando você tá já iniciando, pensando em montar um negócio, a primeira coisa é já fazer um acordo. Porque lá na frente vai acontecer alguma situação dessa. Exato. Naturalmente, né? Não tem como. Então, e no casamento é a mesma coisa, né? Você tem os altos e baixos e tudo mais. Então, por isso que a gente fala de... quando você faz um relacionamento, você não pensa nisso. Ah, o que eu vou fazer? O que será que lá na frente? Não, vai Às estar tudo vezes nem mil fala, né? maravilha. Quero ter filho, não quero ter filho. Às vezes não tem essa conversa, aí casa e separa por causa disso. Exato. Sociedade é a mesma coisa. Às vezes o objetivo do seu sócio é aposentar daqui 10 anos e você Exato. tá a pleno vapor. Exato. Tudo Eu isso já, tem eu que já vi ser- casos parecidos Tudo isso com tem que ser isso. previsto. É. Eu acho que tem muito também a questão de objetivos da empresa, né? Por exemplo, tem sócio que tem objetivo de venda. Ah, eu quero crescer esse precisa negócio vender para eu logo. vender. Uhum. Aí tem outro que não, já quer criar um legado para passar pro filho, para passar Exato. isso aqui. Que é que os sucessores entram ali no Isso é negócio. um ponto importante. Até porque a gente tem muitas empresas familiares também no nosso portfólio. Como é que é a questão de sucessão? No acordo, porque isso também é muito complexo, né? Quem da família que vai assumir, como que assume, morte, né? Tá bom, e aí? Faleceu um sócio, quem que vai entrar? Se não der um match, né, entre os sócios atuais e quem entrou, isso tudo também vai tudo dentro do acordo. Tem que ir. E Uhum. assim, é porque, por exemplo, o acordo ele te faz refletir muita coisa. Uhum. Então pensa o seguinte, a gente tá pensando em algumas situações práticas aqui. E aí, quando os sócios vão conversar sobre o documento, eles começam a estressar tanto o assunto que eles começam a refletir situações de fato que poderiam acontecer Uhum. e eles começam a prever aquilo e regular aquilo. Por isso que eu Sim. falo que o momento foi ontem. Uhum. Então, assim, quanto mais você estressa, você começa a enxergar, ah, beleza, vai entrar um sucessor? Como que funciona isso? Uhum. Eu quero que meu filho entre nesse negócio. E assim, só um parêntese antes para poder complementar. Ontem é o melhor momento, porque na medida em que a empresa cresce, fica mais difícil de mudar alguma coisa. Sem dúvida. E aí, quando entra sucessor, por exemplo, ainda mais, porque Sim. muda a Outra cabeça. Muda a cabeça. Muda a cabeça. Outro objetivo. Exatamente. Então, você traz essas questões. Só que o que você faz para travar questões importantes dentro de um acordo? Pré-requisitos para o sucessor entrar. Então, por exemplo, pensa o seguinte cenário. A gente está construindo uma empresa que ela começa a ter uma cultura X, algumas diretrizes. Uhum. Na medida em que ela vai crescendo, ela vai se profissionalizando, faz parte. Sim. E eu não quero que um sucessor entre aqui e mude o que já está funcionando. Eu tenho algumas premissas ali que funcionam de jeito e eu quero seguir esse conceito. Uhum. Então, o que os sócios deliberam dentro do acordo? Cara, como que vai funcionar e se pode ou não entrar? Não quero que o sucessor entre. Não quero. Então tá. Hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Então tá. Então não entra, ele vai receber equivalente. Vamos pensar que o pai ali, o genitor, ele que é sócio, ele sai da sociedade ou aconteceu alguma coisa e ele falece. Então, esse vai ter um apagamento dos haveres para os herdeiros, mas eles não entram na sociedade. Sim. Tem alguns casos que as empresas estão contratando até um seguro, né? Tem muitos. Tem. Tem quando a muitos. pessoa chega a falecer, aí tem o seguro que paga a parte. Exato. Porque esse número pode ser astronômico. Sem Exato. dúvida. Né? E aí tem que estar, inclusive, no acordo, né? Tem que estar. Vai ser feito o valuation, né? Que é a A metodologia. avaliação da empresa. Então, exato. Qual que é a metodologia? Como é que vai ser feito? É por faturamento? É por isso? Né? Há quanto tempo, né? Então, a cada ano tem que fazer o valuation da empresa. Como é que vai ser feito o pagamento? A questão da sucessão. Quantas mil folhas tem um acordo desse? Pode ter muitas. Eu já vi acordos gigantescos, mas dá para ser mais objetivo. Uhum. Tem eu não lembro se foi da Apple ou do Airbnb, acho que foi da Apple, na verdade,
que eram de 3 páginas, né? Olha. Eram 3 páginas. Mas lá atrás, eu não sei, Sim. enfim. A primeira já fala, não tem acordo. A primeira é Exato. eu que decido. Eu que decido. No dia eu decido. Mas é mais ou menos isso. A parte, por exemplo, quanto mais a gente entra no detalhe, maior fica a quantidade ali de folhas. Sim. Mas o ponto é, depende do nível de maturidade. Não Sim. adianta eu trazer muita regra para uma empresa recém-constituída. Uhum. A gente tem que revisitar esse acordo lá na frente, colocar um prazo para isso, porque às vezes, na medida em que a situação muda, a maturidade do negócio muda, vai entrar um fundo, vai ter um investimento, vai ter um aporte de capital, etc., o contexto vai mudando. O direcionamento da empresa mudou. Então as diretrizes mudam, alguns só saem. Então a gente tem que sempre se atentar a atualizar esse documento para que ele reflita a realidade. Sem dúvida. Então, a parte de sucessão é o que eu mais vejo de brigas, Uhum. conflitos. Assim, ninguém, em um conflito societário, ninguém acha que isso aconteceria. Uhum. Ninguém esperava que isso iria acontecer. Sim. Então, ela só descobre, nossa, isso aqui eu deveria ter falado antes, a gente deveria Ninguém ter... casa pensando em separar, né? Ninguém Exato, casa pensando no isso, divórcio. é isso. Ninguém casa pensando no divórcio. Uma dúvida que eu acho importante antes da gente voltar lá na sua trajetória, que eu acho que é bom você Tá, finalizar. legal. Mas assim, uma dúvida que eu acho importante a gente deixar clara até pro nosso ouvinte aí, é a questão relacionada a contrato social e acordo de sócio. Porque às vezes o cara fala, não, eu tenho um acordo, porque eu tenho um contrato social. Uhum. Lá tá Ele acha escrito que quantas é. cotas eu tenho, Então, assim, explica um pouquinho a diferença dos dois, até para as pessoas saberem a necessidade de ter um acordo de sócio, né, dentro Legal. desse contexto aí. Legal. Os dois são documentos complementares. No direito eles chamam de parasocial, que andam juntos. Então eles são documentos que se comunicam. O contrato social ele tem um efeito que é o mesmo efeito do acordo sócio. A única diferença entre eles é que o contrato social ele é registrado na junta para ter validade a terceiros ali, para adquirir a personalidade jurídica, tô falando de juridiquês aqui. Sim. Mas basicamente o contrato social é onde nasce a certidão de nascimento do negócio. E você traz algumas regras bases, porque ele é público, ele vai ser público. E é obrigatório. E é obrigatório. O acordo sócio, ele não é obrigatório e ele pode ou não ser público. Só que como a gente sempre traz regras muito específicas e particulares, normalmente as pessoas não arquivam na junta. Então, é um documento que é confidencial e particular. Sim. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, eu tenho minha noiva que é a Linda. Então, dentro da sociedade, o pessoal tem um receio que eu divorcie. Vou dar um exemplo aqui que eu divorcie e como a gente tem, por exemplo, como é um regime parcial ali de bens, ficam com receio dessa questão ali familiar e patrimonial. Eu vou lá e coloco alguma regra específica falando sobre isso no acordo sócio. Eu quero que isso seja público? Não. Ou então de sucessão. Eu quero trazer algumas regras falando que para tal filho atingir tal requisito, para ele exercer um cargo executivo X, ele precisa ter o currículo Y, precisa ter uma pós em tal. Cara, eu não quero, porque é uma questão particular. Então, você acaba expondo muito a empresa e o sócio na pessoa física. Então, assim, a gente não quer isso. Então, são documentos complementares. Eles obrigatoriamente têm que comunicar. Então, eles têm que conversar. Mas basicamente são as regras aí empresariais, quase que do dia a dia, societário, mas aí como é que a gente vai se organizar, quais são as responsabilidades de cada um, se der um problema lá na frente, como é que funciona, e o contrato ele é quase burocrático. É o que todo mundo vê, né, ali. Só que eles tem algumas questões que são estratégicas, que ele tem que ter uma previsão. Então tem que ter uma cláusula lá, por exemplo, o cara quer fazer uma distribuição desproporcional. Tem que ter uma cláusula falando que é permitido distribuição desproporcional. Você precisa trazer o racional isso no contrato social? Não. Porque, não quero publicidade disso. Você traz no acordo sócio. Exclusão extrajudicial. Tem que ter uma previsão lá. Gente, pode fazer uma exclusão extrajudicial. Você quer colocar os motivos pelos quais pode fazer uma exclusão? Não. Como vai funcionar? Não. Você só traz a previsão. Você tem que ter essa previsão dentro do contrato social para ter validade. E aí você traz as regras mais detalhadas no acordo sócio. É como se fosse assim. Ali a gente tem no contrato social as regras gerais. E no acordo de sócios as específicas. As específicas e o detalhamento de como funciona. Então, assim, como que vai funcionar determinada regra ali? Você traz, tipo, passo a passo ali, como se fosse um manual de um jogo, sabe? Perfeito. É complexo. Vamos voltar para a questão lá da sua trajetória. Legal.
Fala um pouco, você tava. Ixi, agora precisa lembrar aqui. Pra lembrar. QR Tava Code indo. entrou no dia a dia, não era Consegui tão. fazer o currículo lá. Isso não era tão Exato. simples quanto você imaginava. Não era mesmo, chorei no primeiro dia. Chorei real, assim. Eu Aham. cheguei, a Linda mudou comigo. Quando eu cheguei no apartamento lá, eu desabei. Porque eu tinha feito tanto esforço pra mudar. Uhum. Bom, aí comecei a viver societário de fato, comecei a viver o empresarial de modo geral. E São Paulo, quem conhece, cara, correria. Então, isso mudou muito a minha cabeça. Comecei a ver como que funcionava o mercado. E a partir dali, eu percebi que só a técnica não era importante. A técnica era tão importante, eu precisava aprimorar, mas eu precisava ir além. Então, eu precisava pensar em outras questões que iriam me fazer destacar. Então, eu percebi que era importante entender sobre negócio. Eu percebi que era importante entender sobre perfil comportamental, Uhum. psicologia, relações pessoais. E comecei a ver que isso era tão importante quanto a técnica. Então, eu precisava desenvolver o societário e a técnica. Uhum. A técnica e essa parte também dos soft skills que eu falo, né? Uhum. E comecei a me desenvolver e focar aí nos estudos, tanto refazendo a minha faculdade sozinha e desenvolvendo nessa parte também. Comecei a crescer lá dentro, etc. Voltei para Goiânia. A prática foi te lapidando. A prática foi me ajudando bastante, confesso. Isso foi muito importante também. Entrei no escritório aqui, a gente fundou um departamento societário em M&A que não tinha. E o departamento cresceu muito até o momento atual, que é sair, fundei meu escritório, que é o DMA. E comecei a dar mentoria para advogado, tá na terceira turma. Vocês estão sabendo em primeira mão, porque eu até agora não falei para ninguém. Uhum. E, enfim, comecei a ajudar os advogados com 3 pilares, né? Geração de valor, Uhum. posicionamento digital e pessoal, e marketing estratégico. Então, assim, todo mundo, quando o pessoal fala de marketing, pensa que precisa ter um grande número de seguidores para ter um alcance gigante. Não, acho que você tem que direcionar o conteúdo para quem faz sentido. Qualidade. Exato. Qualidade. Eu sempre fui Muitas esse vezes você vai cara. ter 1 milhão de seguidores e não vai vender nada. E às vezes o cara que tem, sei lá, 10 mil vende pra caramba. Exatamente. Você falou de uma situação que é importante, né? Porque quando você fala do jurídico ali, tem muitos termos técnicos e tudo mais, aí você leva algumas questões para o pessoal também, quando você fala de acordo societário, né? Então, relação entre os sócios. Eu imagino que nesse acordo deve dar uns quebra-pau gigantescos, né? Porque às vezes você tem uma situação de conflito, né, na sociedade ali, e aí cada um tá com visão diferente, você deve fazer uma intermediação, você Às deve vezes pegar... um mediador, É, né, um mediador, você deve fazer algumas Total. situações assim também, né? E aí foi o que você falou, você ter não só a parte técnica, mas psicológico ali, né? Como lidar com as pessoas e tudo mais, deve ter sido bem importante isso, porque... Esse é um ponto, por isso que eu falo que é importante o soft skill. Uhum, Porque, por exemplo, quando você começa a entender mais sobre perfis comportamentais, uhum, sobre psicologia, Uhum. você começa a atuar como psicólogo, além de Sim. advogado. exato. Então você começa, às vezes, por exemplo, que empresas familiares é o que mais acontece. A gente tem muita empresa familiar, especialmente aqui, né? Sim. Então, o que mais acontece é ser psicólogo e empresa familiar. Porque quando você vai desenvolver um acordo de sócio para uma empresa familiar, eles começam a expor outras coisas que não tem nada, nenhuma relação com a operação. Tem relação mais com, às vezes, o perfil dos irmãos, Exato. do pai ali, do genitor. Às vezes tem um Sim. tio envolvendo ali do negócio. É quando a gente vai fazer a análise SWOT. É, É bem parecido. é isso. A gente vai fazer a análise SWOT da empresa, quando você vê lá nas fraquezas, às vezes é muita coisa pessoal dos sócios e tudo. Não, é porque o comercial não funciona adequadamente, porque o fulano é muito assim. Exato. E aí começa a entrar em outros... Porque tem um parente tal que tá nessa posição, que não tem uma boa relação com outra pessoa que também é da família. Uhum. Então, assim, é o que mais acontece. E quando você aprimora isso aí, você começa a entender que, cara, beleza, eu preciso entender mais esse contexto. E aí eu acabo atuando também como psicólogo, mas aí o que é legal? A experiência, o que funciona e o que não funciona, você começa a direcionar o que faz mais sentido pro negócio. Uhum. Então, por exemplo, o acordo de sócio, ele é pro negócio, é pro bem de todo mundo. Então, quando você tem isso em mente, você já traz essas regras, por exemplo, de alguma questão ali que envolveria um conflito ali de pessoal, emocional, você já direciona para o que seria melhor para a sociedade. Porque o acordo de sócio é em prol da sociedade. Sempre. Até visando o CNPJ. Eu sou o cara, eu falo assim, cara, o societário, o consultivo, antes do conflito, né, que não envolve o processo, por exemplo, o acordo de sócio, é o que faz ganhar dinheiro. Eu sou o cara da parte boa, assim, que, cara, vou direcionar a galera, eu não sou da briga. Então eu prefiro mediar do lado de cá, porque
ver o que funciona, porque eu quero fazer que o acordo seja bem construído para a empresa ganhar dinheiro. Sem dúvida. É. Mas às vezes você fala, gente, vamos olhar aqui. Isso aqui é o caminho. Né, exato, dessa forma não vai dar certo. Você dá diversos pontos de consultoria ali, de melhores práticas, porque senão cada um vai puxar pro seu lado e não vai funcionar. Exato. Né? Então você acaba atuando como um advisor. E não... pode. Uma coisa que acontece muito com a gente é a questão de muitas vezes a gente está conversando com o empresário e ele manifesta algumas insatisfações referentes à sociedade. E aí aquilo começa a virar uma briga entre os sócios e começa a interferir ali no negócio em si. E aí tem aquele momento que às vezes o sócio não quer mais ou a situação começa a se tornar de certa forma irreversível. Como que a gente age numa situação como essa? Essa pergunta depende de tantos fatores, depende muito do que a gente está falando. Se é um impasse operacional, se é um impasse patrimonial, etc. Na maioria das vezes é operacional, né? É quando a gente passa por um impasse desse operacional, em que o sócio muitas vezes está chegando nesse limite, só que a gente quer evitar aquela briga, quer evitar que isso se judicialize, né? Que chegue no ponto de ir para a justiça, para brigar, a gente quer evitar esse momento. Às vezes ele não tem o acordo, aí seria o momento de fazer ou não. Nesse momento agora, primeiro medir, limpa a casa, arruma. Nesse momento é o que não dá mais tempo. Exato. Não dá mais tempo porque você já tem um conflito instaurado. Quando você tem um conflito instaurado, você não consegue negociar. Porque o cara... O que acontece no conflito? As partes acham que estão certas. Exato. E eles não conseguem ser maleáveis. Então ninguém quer ceder nada. Diferente, por exemplo, quando você tá lá atrás. Tá lindo, numa hora do casamento, você define o regime. É tipo isso. Você vai definir o regime ali lá atrás. Nesse momento, você já não consegue. O que você pode fazer de mecanismo? Por exemplo, sem um acordo de sócios, impossível. Você vai ter que seguir pro risco judicial, de fato, porque não vai ter nada que você possa fazer ali, depende muito do que, tá? Porque tem... Manda flor pra um no nome do outro. Aí vai ter que ser algo assim, no freestyle ali, né? Mas sem o acordo, não tem como. Não tem como. E aí essa conta começa a ficar cara. Exato. Por outro lado, se você tem um acordo, o que eu gosto de colocar? Um processo de mediação. Então, por exemplo, primeiro mecanismo que você tem de uma resolução de conflito. Se for uma questão operacional, cara, quórum de deliberação. Quais são os temas mais sensíveis? Então, a gente vai definir quais são os temas mais sensíveis. Para você é distribuição de lucros, para você é dinheiro. Para você é uma questão mais de posicionamento, de estar na frente. Eu sou o cara que eu quero ser à frente do negócio, decisor. A cara, operacional, decisor, tomador de decisor. Para você, o voto é mais importante. Então, o que a gente pega? Qual que é o ponto sensível de cada um, e aquilo que faz mais sentido a gente já deliberar, a gente traz um quórum que vai travar, que não vai travar a operação, mas que vocês vão conseguir seguir se eventualmente tiver discordância de alguém. Sim. Você pode colocar alguns racionais. Percentual, que é o mais comum. Cabeça, voto por cabeça. Tem 4 sócios, número par. 5 sócios, mas percentuais diferentes, etc. Então tá, a gente vai... São 5 sócios. Então, sei lá, 3... Se 3 definirem... E aí, cada tema você vai direcionando. É até uma dúvida que eu acho que as pessoas têm, né? Às vezes ela acha que talvez o cara que tem 60%, ele tem um poder de voto maior do que os demais. Às vezes tem, 4 sócios. Um tem 60 e os outros 3 têm o restante do percentual. Ele tem realmente uma força maior no voto ou não? Ou isso é indiferente? Depende do acordo. Se não tiver acordo, ele é realmente, porque aí segue a regra geral ali. A gente tem na lei alguns quórums de deliberação. E a grande maioria é maioria simples, que é 50% mais um. Mas... Se no acordo de sócio tiver uma disposição diferente, não necessariamente ele tem o controle. Por exemplo. E a gente não coloca isso para tudo. O que é bom fazer? Cada tema ele tem que ser detalhado. Para mudar a política de distribuição vai ser um quórum tanto. Sim. Para uma venda, para trazer um sócio tal, vai ser tal quórum. Legal, faz esse sentido. aqui vai ser um voto por cabeça. Sim. Porque você traz um nível de personalização dos temas que são mais sensíveis. Sim. Não adianta colocar um genérico, porque alguma coisa vai funcionar e outro tema não. Seu trabalho é parecido com o nosso, né? Bem de artesão. Você tem que ir lapidando, cada caso é um caso. Exato. Cada caso é um caso, medir certinho para cada situação. Às vezes a gente acha que é um modelinho. Tem muita gente que fala assim, nossa,
Steph, me manda um modelo de tal coisa. Eu vou te mandar, mas é muito diferente a forma de aplicação, o nível de detalhamento que você vai ter, a forma de análise, né? Como você vai aplicar Você tem a aquilo. espinha dorsal, É. né? A linha de raciocínio você segue, mas depois você vai preenchendo ali, que é o mais mais complexo. Não é exato. simples, a gente Exato. faz um... Senão pegava modelo em qualquer lugar, né? Exato. Chat GPT tá aí É Exato. pra te Você ajudar. traz. E isso pode até atrapalhar. Porque, por exemplo, se você traz. Vou te dar o exemplo do que eu falei lá atrás, de uma estrutura muito robusta. Vamos pensar que num acordo lá está implementando um conselho consultivo, um conselho fiscal de administração para uma empresa que não tem sentido, que é pequena. Cara, você está gerando um custo para o negócio, ele não vai conseguir operacionalizar aquilo, as regras vão acabar ficando ali deturpadas, porque você está trazendo um negócio que não faz sentido para essa empresa. Sim. E às vezes pode até prejudicar. Então vamos pensar que na estratégia X do modelo que o cara pegou, ele foi lá e colocou um quórum que até prejudica ele. Então, assim, cara, tem que ter essa visão. Eu vejo que hoje tem alguns profissionais que fazem o acordo, mas sem saber a entrelinha. Você tem que saber o que você está fazendo na entrelinha. Sim. Tem que saber o detalhe. Normalmente, você orienta a revisão do acordo anual ou quando os sócios... Talvez quando os sócios querem, é porque já tem alguma coisinha ali, né? Vamos rever? É porque já tem alguma situação, alguma... Exato. Então, o que você sugere? Anual? Não colocaria uma revisão por tempo, por evento específico. Então, por exemplo, uma revisão e aí depende do objetivo da empresa. Eu quero captar um recurso lá na frente. Ele já sabe que vai ter que aportar mais. Ele sabe, os sócios sabem que já estão deliberando, no momento da Constituição, sabem que vão precisar de um novo aporte, que pretendem trazer um fundo, que pretendem num evento de liquidez, uma venda. Então, no evento X, a gente faz uma revisão desse acordo. Às vezes teve um crescimento acelerado e aí precisa revisar ali para... Ou se não quer linkar um evento, coloca um prazo, 10, 20 anos. Por quê? Não dá para mudar todo o tempo. Isso é fato. Porque quando você muda o tempo todo, você nem se lembra mais. O acordo bom é aquele que você escreve e ficou tão claro que você não precisa revisitar ele. Tá perfeito. É real. Você não vai precisar olhar de novo. Você definiu as regras. Você definiu as regras. Não necessariamente de 3 páginas, mas eu falo é o claro. Num nível de clareza, de transparência. Foi tão claro. Então, os sócios ficaram tão confortáveis, entenderam todo que eles não vão precisar olhar de novo. Porque quando eles lembrarem de alguma situação, aconteceu alguma situação ali, eles já vão lembrar o que eles definiram lá atrás. Eles não vão precisar olhar o documento para falar, não, deixa eu ver como é que era aquela regra e tal. Não vai precisar. Que às vezes aquele lá que fica meio amplo demais, né? Ele tem que ficar revisitando, vendo. Às vezes ele como é que era isso mesmo? Nossa, aí tem a cláusula A que invalida a C, que vira aquela loucura. Exato. E muitas vezes isso é porque o empresário não tem a noção de quem vai fazer isso. O que você recomenda para quem não tem o jurídico estruturado e precisa disso e agora vai ver mais que nunca depois desse podcast estrutura jurídico. Exato. Procura advogado. Contrato de DMA, pô. Contrato de DMA. Exato. Não, eu sempre falo que tem que... uma coisa que eu gosto de fazer e até por uma questão de reputação, não vai fazer comigo? Procura um cara que é especializado. Procura um cara que entende do que tá falando. Por quê? O maior receio e os maiores conflitos societários que eu vejo são pessoas que contrataram alguém para fazer um acordo de sócio e o cara fez de qualquer jeito. Pegou o modelo da internet, ou ele entende da parte contratual, do geral, mas ele não entende que existe as especificidades do societário. E normalmente, mesmo com o jurídico estruturado, o jurídico interno costuma ser muito mais trabalhista, muito mais para algum processo específico. Ele não é especialista. Exato, ele não é especialista em contrato. Então, o ideal talvez é buscar uma empresa que seja isso. Sem dúvida. Buscar alguém que é especializado. Pode, cara, assim, eu penso o seguinte, todo mundo enxerga que é muito sofisticado, complexo e caro. Sofisticado realmente é. Então, você tem que ter uma atenção nesse ponto, porque de fato é sofisticado e complexo. Ele precisa entender aquilo, então precisa ser alguém que saiba o que está fazendo. Mas caro não é. Ele custa muito. Mas caro é no momento de um conflito societário. Sem dúvida. Então, assim, o cara que acha que um acordo de sócio é caro, espera ver no momento que for um conflito, uma briga. Porque não é só o preço da briga, de uma arbitragem, de um processo judicial. É o preço do negócio, da operação.
Então aí sim a conta fica cara. Estresse. E o estresse, a Uhum, energia que você sim. gasta, você trava o negócio. Tem coisas que travam o crescimento do negócio. Então o Sim. cara não consegue avançar. Ele fica travado, por exemplo, numa deliberação, num formato, que ele não consegue avançar mais, ele fica estagnado. Exato. Uhum. E existe uma diferença entre preço e valor, né? É. O valor É que isso. você entrega com o tipo de trabalho personalizado é muito diferente do Nossa, preço. total. Às vezes a pessoa olha ali, nossa, mas é tantos. Cara, num momento de conflito ali, isso fica tão barato, né? Exato. Que a gente avalia a situação. A gente pega muito cliente que a gente costuma falar que a água passou do nariz, né? Uhum. Já tá numa situação muito difícil. E às vezes ele olha assim e fala, nossa, agora se eu for buscar ajuda vai ser muito caro. Não, às vezes no momento que você tá, vai ser muito barato, porque você poderia morrer, sua empresa poderia acabar ali É. naquele momento. E aí vai vir alguém ali com desfibrilador, né? Uhum. Vai vir ali te puxar pra fora da água e te fazer respirar, enfim, te trazer um novo momento ali, mais clareza pros seus próximos passos. Né? Exatamente. Bora para as perguntinhas rápidas do Da Marília Gabriela. Marília Gabriela, pode Xuxa, SSMR? Bora lá? Vamos pra ela. Pode iniciar. Bom, um hábito que você não abre mão. Fazer o devocional de manhã. Eu sempre começo o dia lendo Provérbios, Eclesiastes e oração. Isso eu só consigo começar meu dia e me sentir bem, que aquele dia vai funcionar, fazendo essa Fazendo leitura essa rotina. diária. Não consigo começar sem isso. Boa. Um conselho que você daria para quem tá começando? Um conselho? Deixa eu pensar aqui. Me pegou desprevenido essa aqui, tá? Esse aí realmente eu não tinha pensado. Primeiro, contrate um advogado, um bom Olha lá. advogado. advogado. bem. Não, mas não é isso não. Mas assim, eu acho que um conselho para quem tá começando a abrir um negócio agora é, se for trazer algum sócio, conversa muito bem no detalhe antes. Uhum. Todos os Documenta. pontos. Cara, documentar, com certeza, isso é fato. Mas deixa isso de uma forma tão transparente, tão clara, que você não vai precisar conversar sobre algum tema que vocês não falaram agora. Então, Gabriel, não, vou conversar agora, mas eu pretendo constituir daqui 2 anos. Faz um memorando. Uhum. Trava algumas questões ali de confidencialidade. Você precisa ter muito clareza para deixar tudo tão desenhado que você não vai precisar, tão alinhado ali que você não vai precisar ter, não vai ter o risco de ter um conflito, porque você já conversou lá atrás. Perfeito. Você tem uma frase que te inspira? Tenho. Eu escrevi ela em 2019, 2020, alguma legenda aí do Instagram. É assim: o tempo é senhor de tudo e com ele tudo se ajeita, mas também é servo daquele que age. Conta um pouco da minha história. Eu acho que Uhum. com o tempo as coisas vão se ajeitando. Quando a gente se sente muito perdido, né, não sabe o que quer, a gente fica assim, as coisas, não sei para onde eu vou. Uhum. Só que o tempo as coisas vão se ajeitando, as coisas vão Importante ficando é melhores. manter a constância, né? Mas não adianta ficar com o braço cruzado, Parado. não fazer nada, Tem que tá em e as coisas não vão mudar. Tem que agir. Sim. Então eu gosto muito dessa frase. Boa. Qual que foi a maior lição, assim, que o mercado te ensinou? Maior lição é procurar estar preparado, por exemplo, para perguntas iguais a essa que eu não estava. Sempre quanto mais preparado você Sim, tá, melhor. exato. Então, assim, eu acho Estude. que estude Uhum. bastante, Estude. vai atrás do que tem que saber. Uhum. Assim, o cara tá constituindo um negócio, e se ele não sabe como funciona um acordo, se ele não tem dinheiro para contratar um escritório, pesquisa, dá uma Exato. lida, Vai vai atrás. atrás. Você Uhum. vai conseguir entender, até porque você é a pessoa que é a pessoa mais interessada naquilo. Então, Sem você vai querer entender. E se tiver algum tema específico ali que você não saiba, Uhum. alguma questão muito complexa societária, e aí, de fato, terminologias, por exemplo, Busca um especialista. aí você procura. Às vezes um cara vai te dar um insight. Hoje Sim. você tem um acesso muito rápido à informação. Então, isso Sem consegue Uhum. te orientar bem. Me fala um sonho que ainda não foi realizado. Pessoal ou profissional? Pode ser Fala os dois, o que quiser. Tá, pessoal, acho que é ter filho, casar e ter filho. Que eu ainda não sei, tô noivo. Uhum. E profissional, eu acho que construir alguma coisa muito sólida, sabe? De um real impacto. Eu tenho um sonho que ainda não foi realizado, que é mudar o paradigma da advocacia, de como que ela é enxergada, de impactar de fato o mercado. Eu gosto muito da ideia de simplificar processos complexos. Quando eu comecei a estudar societário, eu não entendia nada. Então, eu sempre gostei de explicar de forma muito simples, com analogia, Uhum. com exemplos práticos, porque isso traz um conforto. Fluxograma. Você começa a entender, deixar Uhum. visual. Sim. Todos os materiais hoje que eu faço são visuais. Então, eu gosto disso. Então, meu objetivo, assim, até um propósito de vida é mudar o paradigma da advocacia tradicional ali, que é aquele cara de terno que está atrás de
no coletinho e tudo mais. Eu entendo que são segmentos diferentes, áreas diferentes. O judiciário precisa bastante, Tribunal Superior. Mas eu quero mudar um pouco isso para deixar ele mais fluido, mas deixar ele menos complexo. Mais leve, né? Mais leve, mais leve. Sem perder a técnica e o Lógico. profissionalismo, claro. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? É difícil, porque eu entendo que tudo que eu passei me fez chegar até aqui em termos até o cara que eu sou, a forma como eu enxergo. Até o momento pior da minha vida ali me ajudou nessa construção. Com certeza eu tenho alguns erros que eu mudaria, então talvez eu teria me dedicado muito mais na faculdade, mas é uma questão de maturidade e fez parte do processo. Então acho que estou no caminho, desde que eu esteja sempre considerando que eu estou aprendendo constantemente até o último dia da minha vida. Perfeito. Você tem uma pessoa que te inspira ou que te inspirou em algum momento? Tenho várias pessoas. Em níveis diferentes, eu acho que quando você pega a parte boa de cada um, é assim que você consegue construir. Mas eu tenho, e o principal deles foi um mentor meu, que foi o meu ex-sócio do STG, do escritório onde eu trabalhava, que é o Pedro Schmeiser, que, cara, ele é um cara fantástico, aprendi muita coisa com ele. E continuo aprendendo, a gente ainda é amigo e eu gosto muito do perfil dele, que ele tem um perfil que é um cara que propositivo e ele, cara, me inspira bastante, assim, em formato de como ser pessoa mesmo, sabe? Legal. Uma última aqui pra, né? Pra encerrar? Exato. O que te motiva? O que me motiva? Tem duas coisas que me motivam bastante, mas vou te falar a principal delas. Cuidar dos meus. Isso me motiva. É ter a segurança de que o que eu puder suprir claro, na medida em que eu de ser humano, eu ter essa capacidade. Então, assim, é cuidar dos meus no sentido de amigos, familiares. Sabe aquela pessoa que tá angustiada com alguma coisa besta que, às vezes, o conforto, e aí envolve várias questões. Pode ser financeira, pode ser uma questão de tempo, de energia, de cuidado, de atenção. Então, eu gosto disso. Então, eu acho que eu trabalho muito e estudo muito com esse propósito de entender que eu quero cuidar muito dos meus e cada vez mais ter mais meios para eu conseguir fazer isso. Obrigado. Uma aula, né? Um assunto muito delicado e muito importante para todos os empresários que têm sócios, né? E que vão ter também, porque, de novo, isso tem que ser feito antecipadamente, ontem, como você disse. Então, obrigado pela aula, pelos ensinamentos, pelos insights. E mais uma vez aí foi eu que agradeço, fico feliz espetacular. demais, Léo. Foi um prazer te conhecer. Com você eu já tinha conversado antes, né, Stephanie? Mas eu vou falar que é um tema que eu gosto muito. Eu ficaria horas falando aqui. Eu espero contribuir com quem está assistindo aí. Eu acho que tem muita coisa que dá para entrar no detalhe. A gente podia ficar o dia inteiro aqui. Daria. Dúvida eu tinha, hein? Tinha mesmo. Eu tenho mais um monte aqui. Cortei várias. Não, mas assim, eu fico muito feliz pelo convite. Eu espero ter outras oportunidades. Eu adoro o bate-papo com vocês aqui. Foi muito bom o bate-papo que a gente teve antes daqui e agora também. Deu pra ver que são pessoas de essência boa. Então, assim, eu gosto de estar perto de quem é do bem. Então, obrigado pelo convite. Bom, normalmente nós presenteamos, né, o nosso convidado. Então, obrigado. Um presente para você. É uma collab aí. Do DMA com a SMR. Caraca, que legal. Nossa, bonita. Essa aqui, ó, vai ficar na minha mesa, tá? Boa. Gostei bastante. Legal. Obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite, né? E por vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento. E para você que achou que não ia ter um presente, a gente vai deixar aí embaixo o link do e-book Liberdade, que é o e-book que ensina você, empresário, empreendedor, a sair efetivamente do operacional e para o estratégico. Claro que a gente entende que existem momentos de empresa, né? Momentos em que você vai estar mais no operacional, momentos que você vai mais para o tático e momentos que você vai efetivamente para o estratégico para você poder gerir a sua empresa de modo geral. Mas dentro desse e-book a gente consegue te explicar detalhadamente como fazer isso para que você, empresário, consiga performar melhor a cada dia. Que você continue com a gente aí, vamos ter mais podcasts, mais conteúdo para você, para ajudar a sua empresa a evoluir, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Valeu, pessoal.